Olá, então vamos para a nossa aula de pós-médio. Bom, na aula passada eu pedi que vocês transcrevessem esse resuminho, né, que é a introdução do movimento circular. Tem muita coisa ainda para a gente ver do movimento circular. Lembrando que o movimento circular, ele cai bastante em Enem, tá bom? É um conteúdo que junto com energia cai bastante, tá? Que são conteúdos do primeiro ano. Então, primeiro a gente precisa identificar o que é o movimento circular, né? Então, o movimento circular uniforme é aquele em que a trajetória é circular, né? Então, vai fazer uma circunferência, certo? Bom, nós temos no movimento circular, quando é um movimento uniforme, esse movimento, essa velocidade, ela vai ser constante, tá? O valor dela vai ser constante, né? Então, ó, em módulo, com velocidade em módulo constante, o valor dela não vai mudar, tá certo? Porém, o que acontece? Nós temos, além da velocidade escalar, a gente tem também a velocidade angular, tá? Por quê? Porque por se tratar de um movimento circular, olha só, eu vou estar movimentando em arcos, né? O espaço que eu vou estar movimentando é em arcos, né? Então, quando eu penso esse arco aqui relacionado com o raio, eu vou ter o quê? Vou ter uma abertura angular, tá? Então, por isso que a gente tem a velocidade angular. Então, tanto a velocidade escalar quanto a velocidade angular, elas são constantes, mas o movimento, ele é acelerado. Por quê? Porque todo movimento circular ele precisa de uma aceleração centrípeta. E o que é aceleração centrípeta? É aquela aceleração que está sempre apontada para o centro dessa circunferência, tá? Ela vai estar sempre ali no raio, voltada ali para o centro da circunferência. Vou citar um exemplo para vocês entenderem melhor. Imagina que você está de carro e você vai fazer uma curva. A tendência do carro, pela inércia, né, é o quê? Continuar em linha reta, não é isso? Mas você consegue manobrar o carro e fazer a curva dependendo da velocidade que você está, né? Se você não tiver com a velocidade muito acima, porque quando você está com a velocidade muito acima, você pode ter um escape ali e ir em linha reta, né? Então, você estando obedecendo ali a velocidade permitida, quando você faz essa curva, quem não deixa você escapar em linha reta é justamente essa aceleração centrípeta e a força centrípeta, que são voltadas para o centro dessa curvatura, né? Dessa curva, tá bom? Bom, então vamos pensar o seguinte, para a gente estudar movimento circular, eu vou fazer aqui uma analogia com o movimento que a gente já estudava, tá bom? Com o em linha reta. Quando a gente está no movimento retilíneo, você percorre espaços, não é isso? Então, é o delta S, é o S final, é de onde você saiu, onde você chegou, não é isso? Então, nós aprendemos que velocidade é igual a espaço dividido por tempo, não é isso? Muito bem. No movimento circular também, só que o espaço percorrido no movimento circular, como eu falei para vocês, é um arco, né? Então, eu tenho aqui, ó, um espaço circular também, né? E aí, como é que a gente vai fazer então para calcular essa velocidade? Então, veja bem, quando você dá uma volta completa em uma circunferência, você faz ali 360 graus, quando a gente estuda a circunferência, vocês viram lá em matemática, que uma volta completa, ou seja, o comprimento da circunferência, ele é 2πr, não é isso? O comprimento da circunferência é 2πr. Então, uma volta completa, ou seja, um espaço na circunferência, ele vai ser 2πr, tá bom? Então, se eu substituo, ó, velocidade, eu substituo pelo espaço percorrido, que é o espaço angular, vai ser 2πr, dividido pelo tempo que gasta para dar essa volta completa, tá bom? Tá, então, velocidade vai ser 2πr sobre ΔT, sim.
Mas tem como também a gente falar sobre a velocidade angular e fazer uma relação da velocidade angular com a velocidade escalar. Olha só, se a velocidade é 2πr sobre a variação do tempo, e 2π vai ser a velocidade angular, então eu posso dizer que velocidade escalar vai ser igual a velocidade angular vezes o raio, tá certo? Então, a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular, quando a gente está trabalhando com ângulos, eu não tenho uma unidade de medida para ângulo. Então, a gente costuma falar graus ou radiando. Então, 360 graus, 10 graus, 90 graus. Então, eu posso usar graus ou radiando, certo? Em física, a gente usa o radiando. E o radiando por segundo, ele equivale ao hertz, certo? Então, a velocidade angular ela é medida em hertz, ou radiando por segundo, tá certo? Então, quando eu tenho 1 hertz, quer dizer que eu dei uma volta, certo? Por segundo. Agora a gente vai falar sobre a velocidade angular, está relacionada com duas grandezas físicas muito interessantes, que vocês verão muito em ondulatória, que também é um conteúdo que cai bastante. Ondulatória é conteúdo do segundo ano, então provavelmente lá no segundo ano vocês estarão vendo esse conteúdo e vão retornar a falar sobre frequência e período. O que vem a ser frequência e período? Bom, frequência é a quantidade de voltas completas que um corpo dá em um segundo, tá? Então, quantas voltas eu dou em um segundo? Quantas voltas completas numa circunferência eu dou em um segundo? Isso é frequência. A quantidade é o número de voltas, a quantidade de vezes que eu passei em uma determinada posição em um segundo. E o símbolo da frequência é o F maiúsculo e a unidade de medida é o hertz, tá bom? Então, o número de vezes, né? Então, a quantidade que eu estou passando ali. Período, o símbolo é o T maiúsculo, tá? A frequência é o F minúsculo, né? Que é medida em hertz, e o período é o T maiúsculo, e ele é medido em segundos mesmo, tá bom? E o que ele indica? Ele indica o tempo necessário para o corpo dar uma volta completa em uma circunferência. Então, frequência é a quantidade de voltas que eu dou em um segundo, e período é o tempo que eu gasto para dar uma volta. Então, repara que nós temos uma ligação entre frequência e período. Um é o inverso do outro, não é isso? Então, olha só, como é que eu calculo frequência? Frequência é 1 sobre T, quer dizer, uma volta em determinado tempo, né? E o período é 1 sobre F, 1 sobre a frequência. A frequência é medida em hertz, ou RPMs, rotações por minuto, e aí eu tenho que prestar atenção no tempo, se o tempo foi dado em minutos ou não. Se não foi dado em minutos, eu vou ter que transformar, tá? E o período é medido em segundos, tá bom? Professora, eu posso usar minutos, horas? Pode, dependendo do que estiver falando a atividade, né, a questão. Mas na unidade, no Sistema Internacional de Unidade, o período é medido em segundos e a frequência em hertz, podendo ser utilizado RPMs, que é rotações por minuto, tá bom? Bom, a velocidade angular, ela é 2π sobre o tempo, não é isso? Mas veja bem, se eu separar esse tempo aqui, ó, eu vou ficar com 2π vezes 1 sobre t, não é isso? 1 sobre t não é a frequência? Então, eu posso dizer que a velocidade angular é 2π vezes f. Então, eu posso usar essa fórmula aqui ou essa daqui para calcular a velocidade angular, tá bom? Lembrando que a velocidade angular vai estar sempre relacionada com frequência e o período, né? E frequência e período
se relacionam entre si, né? Conversam entre si, um é inverso do outro, tá certo? Bom, nós falamos sobre a aceleração centrípeta, né? Que ela está sempre voltada para o centro da curvatura, para o centro da circunferência. Então, como é que eu consigo calcular a aceleração centrípeta? A fórmula para a gente calcular a aceleração centrípeta vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Simples isso, né? Aceleração centrípeta é aquela aceleração que está sempre ali com o sentido voltado para o centro da circunferência, e eu consigo encontrá-la dividindo o quadrado da velocidade sobre o raio, certo? Ela continua sendo medida em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Bom, essa aqui é a introdução de movimento uniforme, movimento circular uniforme, tá bom? Eu vou passar algumas atividades para vocês irem se familiarizando nas próximas aulas, né? E depois a gente continua conhecendo um pouco mais sobre o movimento uniforme, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato e eu vou estar respondendo assim que eu receber, tá bom? Até a próxima aula, a gente se vê na semana que vem.